Saiu o primeiro episódio de House of the Dragon, ou Guerra dos Tronos, Casa do Dragão, a série que se passa antes de Game of Thrones e é a maior, mais épica, ou pelo menos é isso que tá prometendo com esse primeiro episódio aí, hein? Voltamos pra Westeros, já com um novo personagem pra gente amar, odiar, e dragões e intrigas e muitas promessas pro futuro. Vamos falar disso tudo aqui. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos falar sobre o primeiro episódio de Casa do Dragão. Já faz algum tempo desde aquele final de Game of Thrones e chegamos aqui nessa primeira série derivada do mundo de Westeros. E por incrível que pareça, George R. Martin ainda não terminou os livros. Nós ainda não sabemos qual vai ser o final oficial literário daquelas histórias. O que é absurdamente frustrante, ainda mais com o gancho, com a conexão que foi feita no final desse episódio aqui, mas a gente chega lá. A primeira coisa que eu já notei aqui nesse episódio, quando eu comecei a assistir, é como o mundo é retratado de forma colossal. A civilização de Westeros está em outra era aqui, de fato. E é lógico que é porque a história se passa quase 200 anos antes da história da outra série de Game of Thrones, mas também porque aqui nós estamos vendo os Targaryen dominando Westeros e no auge do seu governo, uma vez que a série é exatamente sobre isso. É a história de como a dinastia dos Targaryen se decaiu. Essa casa que dominava um continente inteiro entrou em guerra civil e meio que levou toda a Westeros em decadência consigo. A Westeros, né, esse continente que nós acompanhamos na série Game of Thrones, é um continente em decadência, que lembrava os tempos antigos de glória. Esses são os tempos antigos de glória, o que permitiu até umas coisas bem interessantes, que foi retratar alguns lugares de forma até mais fiéis com como eles são nos livros. Coisa que a série Game of Thrones não fez na época, porque nas primeiras temporadas não havia tanto orçamento quanto havia nas temporadas finais. Então, por exemplo, nesse episódio aqui nós já vimos Harrenhal. Na primeira cena do episódio mostrou Harrenhal, que é aquele castelo decadente que nós vimos na série de Game of Thrones, mas aqui ele tá bem maior, bem mais fiel a como ele é descrito nos livros. E o Trono de Ferro também tá bem maior, bem mais similar a como ele deveria ser se fosse adaptado à risca como ele é nos livros. Então meio que aproveitaram, né? Pô, estamos aqui contando uma história de um período de ápice e temos mais orçamento também, então vamos dar um up aqui nesses cenários de Westeros. Eu achei isso incrível. Quando a Rhaenyra chega, é clara a conexão que eles querem fazer entre ela e a Daenerys. Querem apresentar ela como se fosse a nova Daenerys, a Daenerys dessa série. Porém, conforme a gente vai vendo ela mais no episódio, fica muito claro que a personalidade dela é um tanto quanto parecida com a personalidade da Arya Stark da outra série. Pelo menos em partes. Ela é uma princesa que não quer necessariamente seguir os padrões de uma princesa. Ela quer voar por aí, viver aventuras. Ela tem até aquela conversa com a mãe dela, onde a mãe dela fala que o campo de batalha delas é no parto, porque elas têm úteros reais, que é até um prenúncio para o destino trágico da mãe dela. A gente vai comentar isso aí. E quando a Rhaenyra vai servir o pai na reunião do conselho, a gente vê também que, meio que indiretamente, ela estava sendo treinada para ser uma política, porque ela estava observando aqueles meandros das reuniões durante o tempo todo. Então, no fim das contas, fez todo sentido mesmo ela ser escolhida como sucessora. Mas, enfim, naquela reunião, nós vemos o Lord Corlys Velaryon. É aquele cara que tem um símbolo do cavalo marinho no peito. Ele é o marido da rainha que nunca foi, aquela que estava disputando o trono junto com o pai da Rhaenyra na primeira cena do episódio. Ele é um cara conhecido como a Serpente Marinha e um personagem que vai ganhar bastante destaque nas histórias pra frente. Assim como a parada que ele conta ali na reunião. E ninguém dá bola pra ele. Ele falou que rolou uma união entre 3 cidades livres de Essos, que seria Myr, Lys e Tyrosh. Essa união era chamada de Triarquia e estava ameaçando partes de Westeros, uma parte bem afastada ali, que não é tão importante
para o poder central de Westeros. Mas, anote aí, isso não foi mencionado à toa, esse problema aí vai crescer durante a temporada. E eis que aparece o Daemon Targaryen. Ele que é, se não o personagem mais intrigante de todo o episódio. Mais enigmático, talvez, porque é o personagem que todos vão amar, odiar. Porque ele aparece ali como se fosse o novo Joffrey, né? Caraca, esse cara é horrendo, sabe? Tava comemorando que o filhinho do rei morreu. Mais pra frente acontece isso no episódio, né? É um cara babaca, tava matando o pessoal à toa, tava sentando na cadeira do rei, mó babaca. Mas vamos lembrar que isso é Game of Thrones, né? Nada é preto no branco embaixo da caneta do George R.R. Martin, entendeu? Vamos lembrar que em Game of Thrones nós tínhamos personagens como, por exemplo, o Jaime Lannister, que também apareceu no primeiro episódio de Game of Thrones como um cara babacaço, sabe? Empurrando criança de torre. E daí chega aqui esse personagem mais ou menos na mesma condição, que pode ganhar um momento de redenção, talvez, pode ganhar o coração do público lá na frente. E eu apostaria que é isso que vai acontecer. Sabendo assim por alto o que acontece mais pra frente, eu só sei que ele ganhará mais algum destaque, sabe? Vai fazer muita coisa ainda. Se essa redenção vai chegar ou não, eu não sei, mas eu espero que chegue. Só lembrando que o livro no qual essa série é baseado, que é o livro chamado Fogo e Sangue, não é exatamente um livro de história narrada, assim, com o ponto de vista dos personagens e tudo mais. É como se fosse um documento. Então essa série vai adaptar esse livro, que é como se fosse um documento das coisas que aconteceram. E como todo documento, esse livro não tem os meandros, os detalhes dos acontecimentos, e é aí que essa série pode brilhar. Essa série pode adaptar, criar alguns detalhes que vão deixar a história ainda mais rica. Contextos que podem explicar por que determinados personagens fizeram determinadas coisas, e isso que pode deixar tudo mais interessante. Já que eu falei do Daemon Targaryen, vamos falar do duelo dele com o Criston Cole. Da mesma forma que tinha uma relação ali, uma tensão entre o Daemon Targaryen e a princesa Rhaenyra, que são tio e sobrinha, mas vamos lembrar que os Targaryen se relacionam entre a própria família, assim, né? Também rolou um clima entre o Criston Cole e a princesa Rhaenyra também. Então isso pode desenvolver num triângulo amoroso aí, talvez uma treta ainda maior no futuro. Até porque o Daemon Targaryen, logicamente, não gostou de ser derrotado pelo Criston Cole, talvez um dos momentos mais satisfatórios do episódio. Impressionante, né? Como é que o episódio conseguiu construir tanta coisa em uma hora só. Falando do rei Viserys, ele aparece com uma ferida nas costas e comenta que essa ferida nas costas pode ter sido causada pelo trono. Esse é um comentário interessante, até depois, mais pra frente no episódio, ele se fere no trono de novo. É dito que o rei que forjou o trono, que foi o Aegon I, forjou o trono daquela maneira para que nenhum rei se sentasse confortável naquele trono, para se lembrar do quão perigoso era se sentar no trono de ferro. E tem também uma lenda aí de que o trono não aceita quem não é digno de se sentar nele, e quem não é digno de se sentar nele sempre se fere no trono de ferro. Então, assim, pode ser uma espécie de indício, assim, uma pista que a série tá dando de que esse rei Viserys não é digno para sentar no trono. Ou pode ser que a hora dele sentar no trono tá chegando ao fim, ou que o reinado tá machucando ele, estão conspirando contra ele, enfim. Pode significar muitas coisas, é muito legal interpretar isso do ponto de vista da série mesmo. Algumas curiosidades sobre o Viserys é que o irmão da Daenerys na série Game of Thrones ganhou o nome dele, Viserys, em homenagem a esse rei Viserys aí. E no final do episódio, ele mostra o crânio do Balerion, que era o terror negro, o grande dragão do Targaryen conquistador de Westeros. Mas não foi mencionado no episódio que ele próprio, o Viserys, foi o último Targaryen a montar no Balerion. Pois é, o Balerion como dragão foi montado pelo Aegon Conquistador, mas depois foi montado por outros Targaryen também. E o Viserys foi o último deles. Depois que o Balerion faleceu, o Viserys não montou outro dragão. Eis que nós presenciamos aquela cena tensa demais do parto do filho do Viserys,
que é a cena chocante desse episódio, né? Tem várias cenas marcantes nesse episódio, mas talvez essa aí seja a cena de se contorcer, né? Foi uma cena pesadíssima, uma cena dolorosa para todos os envolvidos ali. Lógico, pior pra mulher, obviamente, mas vê-se que o Viserys ali tinha, de certa forma, boas intenções, estava preocupado com o filho, estava preocupado com o reino, queria fazer um reinado tranquilo, queria ter um herdeiro para garantir isso. No fim das contas, ele terminou sem a esposa, sem um herdeiro, o filho que nasceu e só viveu um dia, né? Logo faleceu. Foi cremado junto com a esposa. Inclusive, a cena do velório também foi bem triste, bem pesada. A Rhaenyra mandou o Dracarys pro dragão dela cremar a mãe e o irmãozinho recém-nascido. E pra quem ficou surpreso nesse momento aí, Dracarys não era só uma invenção da Daenerys, tá? Dracarys significa fogo de dragão em alto valyriano. É um comando real usado pelos Targaryen. E daí logo a mão do rei manda a filha dele, que é amiga da Rhaenyra, ir lá consolar o rei viúvo, né? Algumas coisas já me chamam a atenção aí. Esse encontro da amiga da Rhaenyra com o pai recém-viúvo dela vai gerar tretas, porque é Game of Thrones que a gente tá assistindo. Lógico, é outra série, mas é o mundo de Game of Thrones, então a gente pode esperar que vai desenvolver coisa aí. E também que o rei Viserys estava ali fazendo um diorama de Porto Real. E ela foi ali encantar o rei levando um livro de história. Ou seja, o rei Viserys é um nerdão. É muito interessante reparar essa característica dele na hora que ele vai conversar com a filha depois. Porque ele decide nomear a filha como herdeira e conta para ela sobre o sonho profético. O mesmo tipo de sonho profético que revelou para os ancestrais deles que Valíria iria ruir e fez os ancestrais deles irem para Westeros. Só que esse outro sonho revelou que um inverno estava chegando. E esse inverno traria o fim do mundo dos homens. E um Targaryen precisava estar no trono de ferro para impedir que isso acontecesse, basicamente. A convicção com a qual ele diz isso, só um nerdão interessado na história, interessado nesses assuntos, saberia compartilhar. Você imaginaria o Daemon se importando com uma coisa dessas? Eu acho muito difícil. Sem mencionar que essa história aí, esse lance dos sonhos, é uma forma épica de conectar essa história à série original, né? E me deixa ainda mais curioso para saber como é que a história de Game of Thrones vai ser resolvida nos livros. Porque os últimos livros não foram lançados até hoje. E o final da série, por enquanto, é o único final que nós temos. Apesar de visualmente incrível, eu ainda acho meia boca, sabe? Infelizmente. Mas eu tô muito empolgado para House of the Dragon. Quero ver os próximos episódios. Comenta aqui o que você achou. Vamos trocar uma ideia. Se não assistiu ainda, assiste e comenta aqui. Vale dizer que, pô, não é pra todas as idades não, hein? Fica o aviso. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.